Fiquei 200 dias sem comer açúcar e foi isso que aconteceu. Bom, eu tive uma experiência recente de ficar 200 dias sem comer açúcar e eu vim te contar o que aconteceu com o meu corpo e com a minha mente quando eu fiquei 200 dias sem comer açúcar. Preciso te contar também que eu sempre fui daquele tipo de pessoa que prefere o docinho do que o salgado. Depois do almoço comer um docinho. Eu sempre gostei mais do doce do que do salgado, sempre gostei de uma paçoquinha. Nossa senhora, uma paçoquinha antes das gravações. No finalzinho de tarde comer uma paçoquinha é uma maravilha. Meu amigo, tomar um cafezinho, um macchiato caramelo, sabe aquele que eles fazem café especial? Aí coloca a espuminha assim, daí coloca o caramelo por cima. Que delícia, uma nutelinha com pão também, muito gostoso. Porém, eu comecei a ver algumas notícias como essas aqui que eu vou te mostrar agora. Fadiga e exaustão. O excesso de açúcar na dieta faz as mitocôndrias, organelas centrais de células, em nível celular, enfatizou o quê? Açúcar em demasia na dieta afeta a integridade da mitocôndria, considerando o pulmão celular. Com isso, os eventos metabólicos iniciais como fadiga e cansaço podem ser indicativos de diabetes. Ou seja, meu amigo, fadiga e exaustão, provavelmente açúcar. Mais uma. Açúcar é considerado uma das maiores drogas que consumimos devido ao potencial de vício que promove, segundo a dermatologista Cíntia Guedes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Alimentos ricos em açúcar se unem à proteína da pele, causando o que chamamos de glicação. Então é considerado uma droga também o açúcar. Pior ainda o que eu vou te mostrar agora, câncer. O carboidrato em excesso também pode favorecer o surgimento de câncer. As células cancerígenas, assim como todas as outras células do organismo, precisam de fonte de energia para sobreviver. Enquanto algumas células retiram essa energia do oxigênio, outras células utilizam a fonte de energia como a fermentação do açúcar. Ou seja, é quase como se o açúcar fosse um alimento para o câncer. Açúcar demais nos olhos, glaucoma. Açúcar demais no sangue, diabetes. Açúcar demais no corpo, câncer. Então, o açúcar em excesso no corpo causam essas doenças aqui. Diabetes pode causar, pode ser um dos fatores que aumentam o risco do câncer. Pode causar fadiga, cansaço e é considerado uma droga porque vicia. E segundo alguns estudos, essa droga, o açúcar, ele é mais viciante do que qualquer outro tipo de droga. A gente consome no dia a dia sem saber que açúcar em excesso é um vício. Bom, eu particularmente não queria nenhuma dessas doenças e eu não quero nenhuma dessas doenças. E eu decidi fazer um experimento em abandonar o açúcar por 100 dias seguidos na minha vida e ver o que aconteceria com o meu corpo e com a minha mente. Mas para fazer isso eu precisava preparar o meu ambiente, eu precisava preparar minha casa e precisava me preparar também. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar um plano de ação para conseguir ficar sem açúcar todo esse tempo. Primeira coisa, eu joguei fora todas as coisas que eu tinha que continham açúcar na minha casa. Eu só não tirei, que contém um pouquinho de açúcar, o pão, tá? Então, pra mim, o triglicerídeos também é outra coisa que eu gosto muito, né? Então, pra eu não ter que fazer dois sacrifícios ao mesmo tempo, eu decidi continuar com o pão, mas todos os outros açúcares eu tirei. Então, doces eu tirei, xaropes eu tirei, bolos eu tirei, tanto bolo com cobertura quanto bolo sem cobertura, bolo de milho, tudo quanto é tipo de bolo, qualquer coisa que existia uma dose maior, refrigerantes, né? Nunca fui de tomar refrigerantes, mas eu excluí também de uma vez por todas, tanto o zero quanto os com açúcar. Então eu joguei fora tudo o que tinha na minha casa que continha pelo menos uma pequena quantidade de açúcar. Só não joguei fora o pão, porque se eu jogasse fora o pão, meu plano de nutrição que eu tinha feito, que é nutricionista, ia pro buraco, porque se a gente não come o doce, fudeu, porque você dificilmente consegue bater ali a quantidade de carboidrato, de nutrientes, micronutrientes, de energia que o seu corpo precisa. Tem que comer muitas outras coisas. Então eu decidi manter só o pão, que vai uma pequena quantidadezinha, bem pequenininha, de açúcar. Foi a única coisa que eu não tirei, que eu mantive e eu comi todos os dias. Todo o restante dos doces eu removi. Bom, segundo um livro chamado de Hábitos Atômicos, lá ele fala mais ou menos o seguinte, ó. É muito mais fácil você não ter uma tentação do que ficar resistindo àquela tentação todos os dias. O que significa isso? Que é melhor você passar pela cozinha da sua casa, é melhor você passar pelo seu escritório, pelo seu trabalho e não ter que resistir a um docinho que tá ali, do que você passar todos os dias por ali e ter que resistir. Deixa eu explicar isso aqui melhor pra você. Antes você não ter a tentação do que você ter que resistir à tentação todos os dias. Já imaginou que eu decidisse fazer a minha dieta de 100 dias sem açúcar e deixasse uma paçoquinha na minha casa, bem em cima da mesa, assim, onde todos os dias eu passo, quando eu vou trabalhar, quando eu volto, quando eu vou almoçar, todos os dias eu passasse na frente daquela paçoquinha, todos os dias eu teria que resistir àquela tentação. Isso aqui é difícil demais, porque o primeiro dia você passa e fala, beleza, não vou comer. O segundo dia você passa e fala, beleza, não vou comer. Terceiro dia você passa e fala assim, não, hoje não. Quarto dia,
já era, você não aguenta e acaba comendo. Então, esse livro falava o seguinte: é melhor você não ter a tentação do que você resistir à tentação. E isso aqui vale para qualquer tipo de hábito e qualquer tipo de vício, não somente o açúcar. Se você tem vício em qualquer outra coisa, você evitar ter a tentação é melhor do que você resistir à tentação. Então, removi todas as coisas de açúcar da minha casa, joguei tudo fora para não ter nada. Se eu sentisse qualquer vontade de comer açúcar, eu teria que ter um trabalho gigantesco para ir até o mercado, comprar um negócio e voltar aqui. Então a gente acaba desistindo por conta do trabalho, né? Então eu removi tudo, joguei tudo fora. E a preparação para os meus 30 dias, eu fiz a seguinte rotina, tá? Primeiro, eu já não tomava café com açúcar, mas eu cortei de vez o café com açúcar. Comecei a comprar café especial e tomar sem açúcar, zero açúcar. Segundo, comprei algumas barrinhas de proteína, daquelas que contêm adoçantes ao invés de açúcar. Então eu deixei várias barrinhas de proteína, alguns bolinhos assim também com adoçantes, alguns brownies com adoçantes. Eu deixei bastante coisa ali em casa nesse sentido, deixado guardado dentro do armário, para caso eu sentisse uma vontade extrema de comer doce, eu teria onde recorrer para pelo menos matar minha vontade. Comprei adoçantes como stevia e xilitol, caso eu quisesse fazer algum bolo, alguma coisa assim, para não precisar usar açúcar. E é lógico, apesar de esses adoçantes eles ajudarem na sensação de doçura na boca, ele não supriria, eu sabia que não supriria a vontade, né, o vício de ter o açúcar correndo nas veias. Isso aqui é totalmente diferente, né? Mas eu comprei ali e falei, cara, se der vontade de comer doce, eu vou comer aqueles docinhos do armário ali, aqueles com adoçante, ao invés de comer com açúcar. Então eu entrei na fase dos 30 primeiros dias. O que aconteceu com o meu corpo e com minha mente nos 30 primeiros dias? Bom, a primeira semana, eu confesso pra você que foi horrível, foi uma bosta. Eu resisti, é claro, né? Eu não comi doces, mas foi muito, mas muito difícil de não comer doce. Porque eu tinha o costume de sempre que, vou gravar, beleza, comi um docinho. Terminava a gravação, agora eu mereço comer um docinho. Eu não tinha mais com o que suprir esse hábito, esse vício que eu tinha. Então eu tive que encontrar algumas outras coisas pra colocar no lugar pra não ficar louco. Foi muito difícil. A primeira semana foi terrível ficar sem comer. Eu ficava pensando constantemente em doce, comer uma paçoquinha. Meu Deus, como uma paçoquinha faria diferença agora. E eu resisti. Quando dava muita vontade, eu comia um docinho de xilitol, né, de adoçante, pra poder pelo menos matar um pouco da vontade. Mas os 7 primeiros dias foram terríveis. Foi muito difícil pra mim continuar esses 7 primeiros dias, porque eu tinha vontade de desistir o tempo inteiro. Eu comecei a sentir também uma grande bad, assim, sabe? Não vou dizer depressão, né, porque isso é um outro quadro clínico, né, mas eu comecei a sentir uma bad. Parecia que as coisas já não tinham tanta graça. Parecia que, cara, se eu comesse uma paçoquinha, meu dia ia ser tão mais feliz, sabe? Se eu comesse uma colherzinha de Nutella, meu dia seria tão mais feliz. E assim, os 7 primeiros dias foram sucedendo. Dia após dia foi muito difícil passar a primeira semana. Mas quando passou a primeira semana, começou a ficar mais fácil. Eu já não pensava tanto no açúcar, no doce. Eu já não tinha tanta vontade, assim, de comer a paçoquinha. De vez em quando, né? Nos momentos em que eu sempre comia, no meio da tarde ali, de manhã cedo, depois do almoço, sempre me vinha aquela vontade. Eu acabava substituindo com alguma outra coisa, né? Sempre que você retira um hábito, retira um vício, você tem que substituir isso com alguma outra coisa. Então, eu substituí por frutas após o almoço e na tarde eu substituí pelo exercício. Quando me dava vontade muito forte de comer doce, eu saía fazer uma caminhada, saía fazer uma corrida. E isso aqui foi acontecendo, né, naturalmente ao longo da segunda semana. Então, passou 7 dias muito difíceis, daí os próximos 7 dias já foram um pouco mais simples e o meu corpo já estava começando a se acostumar. Então, assim foi. Segunda semana, terceira semana, quarta semana, quando eu entrei pro segundo mês, ou seja, já tinha passado os 30 primeiros dias, as coisas estavam bem mais fáceis. No segundo mês, eu já nem lembrava mais tanto do açúcar. Uma hora ou outra que, podia comer uma paçoquinha agora, podia comer um docinho agora, mas a vontade já passava. E eu percebi também que no primeiro mês eu comi muito doce de adoçante, né? Então eu comi, e no começo, quando você começa a comer esses doces de adoçante, você percebe que eles são muito amargos, assim, é muito ruim. Quando você tá acostumado com açúcar, você come com adoçante, fica muito ruim, é muito amargo. Depois, os doces do adoçante já não tava mais fazendo tanta diferença pra mim. Se eu comesse, beleza, se eu não comesse, beleza também. E eu percebi que o adoçante começou a ficar muito mais parecido, pelo menos ao meu paladar, com o açúcar. Então já não era mais tão amargo igual no início. E no segundo mês eu comecei a ver algumas coisas que eu não tinha percebido antes. Primeiro, eu comecei a não sentir tanto sono quando eu ia fazer tarefas que usava bastante a minha cabeça, que usam bastante a minha cabeça. Escrever um roteiro, escrever uma copy de uma página, planejar um produto, fazer o roteiro de uma aula. Eu já não tava me sentindo tão cansado, tão exausto depois da tarefa, tá? Eu comecei a perceber isso. Eu falei, nossa, eu terminei a tarefa aqui, bora fazer um exercício. E comecei a substituir esse docinho que eu comia depois das tarefas difíceis por um exercício. Segunda coisa que eu comecei a prestar atenção também, e talvez isso seja placebo da minha cabeça, tá? Talvez simplesmente aconteceu comigo, mas não seja realmente comprovadamente que é isso que acontece. Mas no meu corpo foi assim e eu me senti assim. No segundo mês, quando eu tava já mais tranquilo, né? 90% do tempo eu já não pensava mais em açúcar, só uma hora ou outra, eu decidi que eu ia começar a acordar 6 horas da manhã pra ir pra academia. E eu comecei todos os dias a acordar 6 horas e ir pra academia. 6 horas e ir pra academia. Igual eu te falei, talvez isso seja placebo. Simplesmente, cara, parei de comer açúcar, logo estou mais motivado e eu
vou começar aqui. Ou talvez realmente tenha alguma causa fisiológica. Tipo, pô, será que o açúcar não deixava eu dormir direito, então eu não acordava bem e eu não conseguia acordar cedo? Não sei explicar isso, mas eu comecei a acordar 6 horas da manhã, ir pra academia todos os dias, voltar com alguns hábitos antigos que eu tinha, como tomar banho gelado, fazer meditação, fazer Wim Hof, fazer yoga. Eu voltei com vários hábitos que eu não tinha antes, que eu tinha parado durante um bom tempo. E eu comecei de novo a acordar 6 horas da manhã, academia. Eu comecei a não sentir tão cansado depois de tarefas que usavam muito a minha cabeça. E sempre que me dava vontade de comer doce, ou eu comia alguma coisa com adoçante, ou eu fazia um exercício, né? Que foi o hábito que eu decidi substituir, né? Substituir o vício pelo hábito do exercício. Passou o segundo mês, eu entrei no terceiro mês, ou seja, rumo já à reta final para fechar os 100 dias, né? Então, 2 meses e 60 dias. Terceiro mês daria 90 dias, quase ele finalizando já os 100 dias que eu tinha me proposto a fazer o desafio. E aí, no terceiro mês, no início do terceiro mês, eu começava a olhar as pessoas comendo doce e eu falava assim, meu, você tá se matando, né? Pensava, não falava pra pessoa, né? Mas você tá se matando comendo esse doce aí, para com isso, eu tô vivendo muito melhor sem doces aqui. Para de comer doce, para de comer doce. E aí, foi tão fácil pra mim o terceiro mês, né? Que eu decidi, a hora que foi chegando próximo do dia 100, estender por mais 100 dias. Só pra você ver, tipo, tava tão fácil assim, cara, fiquei 100 dias, posso ficar mais tranquilamente sem comer açúcar por mais 100 dias aqui, tá de boa. E eu decidi estender por mais 100, por isso que eu falei pra você que eu fiquei 200 dias sem comer açúcar. E os próximos meses também, muito tranquilo, seguindo academia, exercício 6 da manhã, substituindo ali, eu comecei a fazer várias outras substituições de hábitos, né? Então, ao invés de comer o pão que eu tava comendo antes, eu comecei a substituir por crepioca, que é tipo farinha de tapioca mais ovo de manhã cedo, e já continha uma proteína pra eu comer antes de ir pra cá, depois que vinha da academia. Comecei a substituir crepioca com carne moída e tal, fazer vários outros mini hábitos que ao longo dos próximos meses foram se sucedendo e foi muito legal. Porém, eu preciso marcar um ponto aqui, ó, colocar uma flagzinha pra você. Assim, os 15 ou 20 dias antes de finalizar os meus 200 dias sem açúcar. Quando eu comecei a ver que, cara, tá acabando os meus 200 dias aqui, agora eu vou poder comer açúcar, começou a acontecer uma coisa estranha. Eu comecei a ter pensamentos constantes do que eu iria comer de doce quando acabasse os meus 200 dias. E assim, 15 dias faltando pra dar os 200, eu, meu Deus, o que eu vou comer? Será que eu vou comer Nossa, tem que ser uma coisa muito doce, uma coisa gostosa. Vou fazer um creme brulee pra mim comer aqui. Ou será que eu vou comer uma Nutella? E eu comecei a pensar todos os dias o que eu ia comer de açúcar quando acabasse os 200 dias. Conforme eu fui me aproximando, foi ficando insuportável de novo. Assim, quando faltava uma semana pra acabar os 200 dias, eu já não tava aguentando mais. Eu falei, meu Deus, preciso comer açúcar, tá quase acabando, eu vou ter que comer alguma coisa, eu vou ter que quebrar os 200 dias. Foi muito difícil só do meu corpo saber que eu iria voltar a comer doce. No dia que acabou os meus 200 dias, eu pedi pro meu amigo fazer um creme brulee, que é um creme francês, eu nunca tinha comido na minha vida, mas assim, de tanto ver, de tanto... o que eu preciso comer de açúcar? A hora que acabar, eu pedi pra ele fazer um creme brulee, que é um creme que vai baunilha, vai umas coisas meio aleatórias, lá faz uma casquinha por cima. E quando acabou, eu tava com um creme brulee na minha frente, com uma pizza de Rafaelo e um pacotinho daqueles Kinder Ovo que vem em barrinha agora, que é tipo uma Nutella que vem dentro assim também. Eu tava com todas essas coisas, me decidindo o que eu comeria primeiro de açúcar. Comi o creme, comi a barrinha, comi a pizza de Rafaelo e foi bom, assim, foi gostoso comer, só que eu parei e pensei, gente, não é tudo isso, né? Tipo assim, pô, eu esperei 200 dias e os últimos dias foram insuportáveis pra mim comer esse açúcar aqui agora e não foi tanta coisa que eu esperava assim, não. E é muito curioso, né? Porque eu esperei tanto, foi tão difícil, mas quando eu comi, não fez tanta diferença. Só que agora, quando eu parei pra escrever aqui esse roteiro, analisar as coisas que eu tinha feito, eu comecei a perceber uma coisa muito engraçada. Na última semana, eu comi doce todos os dias. Não foi muito doce, né? Um docinho aqui, um docinho ali, uma barrinha, não sei o quê. Todos os dias da última semana eu comi doces. Então, percebe como sem perceber, né? Percebe como sem perceber? Ficou meio estranha essa frase, mas a gente vai voltando pra velhos hábitos simplesmente de eu ter comido o açúcar pela primeira vez. Eu poderia ter comido aquele açúcar daquele dia lá, no dia que acabou meu hábito, né? De 200 dias, e eu poderia ter ficado sem comer. Mas não, eu comi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E hoje, olhando pra trás, na última semana eu comi açúcar todos os dias. Eu já nem tava mais percebendo que eu tava comendo todos os dias de novo. Então, olha como é um vício, né? Olha como é um hábito que a gente cria. E eu quero te fazer um desafio aqui agora. Você topa ficar 100 dias sem comer açúcar comigo? Você topa entrar nisso junto comigo? Eu quero parar de comer de novo, porque eu tô vendo que o negócio vai desandar se eu continuar desse jeito aqui. E eu quero me propor a fazer um desafio. E se você quiser, eu te convido a fazer 100 dias de açúcar comigo e a gente voltar aqui nesse vídeo depois comentar como foi ficar 100 dias sem comer açúcar. Você vai notar, será as mesmas coisas que eu notei? Será que pela segunda vez agora eu fazendo esse jejum de açúcar, eu vou conseguir ficar mais produtivo? Uma coisa, tá? Eu parei de ir pra academia depois das 6 horas da manhã.
Pode ser coincidência? Não sei, mas eu sei que eu não tô indo mais às 6 horas, tô indo mais tarde, mas talvez agora voltando, parando de comer açúcar de novo, eu volte a treinar de manhã cedo. Quero saber a sua opinião sobre o açúcar, deixa aqui nos comentários. Eu espero que eu tenha te mostrado um pouco, né, do que acontece com o corpo e com a mente quando você para de comer açúcar por 200 dias. Espero que você tenha curtido esse vídeo, fique com Deus, um grande abraço pra você e aqui no final eu vou deixar outros 2 vídeos pra você. Um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Ó, tá aqui um vídeo, tá aqui outro vídeo, vai lá e assiste eles. Fui!